Olá pessoal, boa tarde. Hoje, quarta-feira, nós vamos ter a nossa aula de História. Lembrando que as aulas de História estão sendo realizadas no livro de História que foi retirado na escola. Vamos novamente, então, usar a tabela com o alfabeto na letra cursiva para colocar o cabeçalho no caderno, dia 22 de setembro, quarta-feira. Hoje, na atividade de continhas, nós vamos trabalhar com a divisão, tá? Então, vamos fazer a explicação por meio do desenho. Então, aqui nós temos, reparta em partes iguais 25 balões entre 5 crianças. Então, os 25 balões vão ser divididos igualmente para 5 crianças. Todas as crianças devem receber a mesma quantidade de balões. Então, veja que em cima de cada criança eu desenhei quantos balões elas devem receber. Se eu contar os balões de uma criança, eu já sei qual é a resposta, porque todas as crianças têm a mesma quantidade de balões. Então, são 5. 5 na primeira, mais 5 na segunda, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Então, cada criança receberá 5 balões, porque 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, na divisão, sempre nós vamos ter um número maior sendo dividido por um número menor. Nós podemos usar esse exemplo das crianças e dos balões. Então, aqui eu quero que você represente 18 balões dividido por 3 crianças. Faça o desenho, pessoal. No momento, nós estamos aprendendo a divisão por meio do desenho. Então, vamos desenhar 3 crianças e repartir os 18 balões. Depois, você vai desenhar 2 crianças e repartir 20 balões. Assim, nós vamos ter 18 dividido por 3 e 20 dividido por 2 no desenho, ok, pessoal? Na nossa apostila de história dessa semana, nós vamos estudar alguns municípios do estado de São Paulo, assim como na semana passada nós estávamos estudando o nosso município de Itapuí, que também pertence à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo. Aqui nós temos, pessoal, a Fundação de São Vicente, que é uma cidade do litoral do estado, tá? A primeira vila oficialmente fundada pelos portugueses no Brasil foi a de São Vicente, no litoral paulista. Isso em 1532, tá? O povoado de São Vicente foi reconhecido como vila por Martim Afonso de Souza, um nobre português que veio ao Brasil colonizar o território e buscar riquezas para Portugal. Com ele vieram centenas de pessoas, que começaram a construir suas casas, construíram a igreja, que nós temos aqui na foto, cadeia, pelourinho, câmara, e assim, essa expedição de Martim Afonso de Souza trouxe mudas de cana-de-açúcar para serem cultivadas aqui. E os engenhos foram construídos para produção de açúcar. São Paulo foi fundada já no ano de 1554 por um grupo de padres jesuítas que criaram um colégio para catequizar os índios, Então, eles queriam ensinar a doutrina católica para os índios. O povoado, com o tempo, ficou conhecido somente como São Paulo. E foi considerado uma vila no ano de 1560. Os habitantes da Vila São Paulo usavam mão de obra escrava dos índios em diferentes tarefas, Essa situação gerou conflito entre os jesuítas e colonos, que conseguiram expulsar os religiosos da vila só em 1640. Algum tempo depois, em 1681, São Paulo substituiu São Vicente como sede da capitania. Então, em 1681, São Paulo já era a sede da capitania, no lugar de São Vicente, E depois passou a ser a capital do estado, como a gente tem hoje. Aqui nós temos um texto, pessoal, que fala que no início, por volta de 300 anos atrás,
como a maioria das pessoas que viviam em São Paulo naquela época eram indígenas, a língua tupi era muito falada pelos habitantes, tá? Mas, com o passar do tempo, a língua portuguesa foi amplamente usada na cidade. Aqui nós temos a fundação da cidade de Santos, que também é uma cidade do litoral do estado de São Paulo, tá? Que aconteceu por volta do século XVI, né? Em 1543, o nobre português Brás Cubas instalou um porto na área de Santos, né? Até hoje existe o Porto de Santos. Esse nobre também foi governador da capitania de São Vicente, né? E nesse cargo elevou Santos à categoria de vila em 1546. Então perceba, crianças, que de vila passa a ser cidade, tá? Em 1839, Santos passou para a condição de cidade. Então aqui nós temos duas imagens legal de comparar do mesmo lugar, a cidade de Santos, né? Em 1822 e em 2017. Aqui nós temos um texto, pessoal, que vai falar do bandeirantismo. Os bandeirantes, que eram aquelas pessoas aventureiras que saíam em expedições, né, para conhecer, se instalar, adquirir novos territórios, novas riquezas e também para capturar os indígenas para serem escravizados na época, tá? Essas expedições dos bandeirantes conseguiram ampliar o território paulista, embora essa ampliação não fosse o principal objetivo deles. Vários povoados e vilas foram fundados por causa dessas expedições. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Araçariguama, Cabreúva, Itu, Pirapora do Bom Jesus, Porto Feliz, Salto, Santana de Parnaíba e Tietê. Os caminhos dos tropeiros. Vários municípios paulistas se originaram nos caminhos percorridos por um outro grupo de pessoas que eram chamados tropeiros, que eram comerciantes viajantes, percorriam os caminhos que ligavam os atuais estados Rio Grande do Sul e São Paulo. Esses viajantes partiam em tropas de mulas no atual Rio Grande do Sul e se dirigiam para Sorocaba, em São Paulo, onde acontecia uma feira. No caminho, montavam acampamentos para descansar e, com o passar dos anos, alguns desses acampamentos se transformaram em povoados, depois vilas e depois cidades do atual estado de São Paulo. Também no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sorocaba, no estado de São Paulo, foi uma das cidades que se desenvolveu a partir do tropeirismo, em 1654. Aqui nós temos o desenho de como eram esses povoados naquela época. Aqui nós temos um texto, pessoal, falando duas coisas diferentes sobre os bandeirantes. Então, nós temos alguns historiadores que elevaram os bandeirantes a uma raça gigante devido às suas expedições, que contribuíram para expandir o território do estado de São Paulo, e já outros historiadores veem os bandeirantes como vilões, devido a algumas crueldades praticadas por eles contra os povos indígenas que eram capturados e feitos escravos na época. A partir do texto, nós temos aqui duas questões a serem respondidas no caderno. A letra A, perguntando o ponto positivo dessas expedições dos bandeirantes, e a letra B, os pontos negativos. Na letra C, o objetivo principal dos bandeirantes em suas viagens. Aqui nós temos, crianças, o estado de São Paulo nos dias atuais, né? Uma unidade federativa mais populosa do Brasil, né? E a sua cidade de São Paulo, na capital, é uma das mais populosas do mundo. E aqui nós temos algumas imagens, né? Representando o estado de São Paulo. E aqui nós temos uma pesquisa, pessoal, que você vai realizar de acordo com o seu município. Lembrando que Itapuí fica no estado de São Paulo. A primeira pesquisa é o número de habitantes do nosso município
qual é a extensão territorial da área, quais são os principais pontos turísticos daqui e por que esses locais são considerados turísticos, são muito frequentados. E aqui o desenho de um ponto turístico do nosso município na atualidade.